Agora a Simone se mexe, posso até dançar. Agora sim, Ai, gente, é sempre assim. Por isso que live é ao vivo, é realmente o que acontece, sem surpresas maiores. Mas dando continuidade, como eu já expliquei bastante, o suficiente, na verdade, o papel do concierge, eu venho aqui com muita alegria apresentar duas grandes parcerias, que são essas duas lindas mulheres, que à frente dos seus negócios contribuem positivamente para os serviços e os serviços nos Estados Unidos, realmente apoiando a comunidade brasileira. Rebeca Macedo, do cartório Iusa Brasil, e Camila Amori, do Brasil USA, Brasusa. Sejam bem-vindas e bem-vindas à nossa parceria. Hoje oficialmente é o lançamento, embora a gente já tenha vários negócios acontecendo. Eu faço as honras, então, Camila, você pode começar, por favor. Fale o propósito da sua empresa, aqui você veio dos Estados Unidos. O que eu vim, eu cheguei nos Estados Unidos há 22 anos, trabalho com imposto de renda há 21 anos. Há 19 eu estou à frente da Brasusa, que iniciou em New Jersey e ficou estabelecida por 17 anos, até que depois da pandemia, ou no início da pandemia, eu resolvi mudar para a Flórida, devido os problemas de escolas, queria que minhas filhas tivessem uma vida normal. Então, eu fiquei entre 2021 até 2023 nessa transição, mudei para cá em 2021, fiquei 2021 a 23 entre New Jersey, no escritório de New Jersey, e aqui na Flórida trabalhando totalmente online, até que eu percebi que não fazia mais sentido esse trabalho pessoalmente para mim. Então, eu resolvi mudar a Brasusa Sexy de New Jersey para a Brasusa Anywhere, ou seja, atendendo todo o território dos Estados Unidos. E a Brasusa ela é basicamente especializada na parte de imposto de renda, pessoa física, jurídica. O nosso foco são autônomos, pessoas com empresas estabelecidas aqui e residente nos Estados Unidos também. Mas eu sou também agente certificada para emissão de IT Number, sou e-file provider, ou seja, registrada no IRS, e trabalho com abertura de empresa também todo o território americano, assim como a declaração de imposto de renda, S-Corp, LLC, pessoa física, a contabilidade mensal, que hoje é o nosso carro-chefe, porque a maioria das pessoas abrem empresa aqui, primeiro elas abrem, depois elas vão procurar saber o que elas precisam fazer. E é o grande erro da maioria das pessoas, e por isso muitas pessoas não avançam no seu negócio por não ter esse conhecimento. Então, também a gente trabalha com divórcio amigável New Jersey, Flórida, serviço de notário público e preenchimento de formulário em geral. E falando em imposto de renda, né? Estamos quase no limite final da segunda fase para quem fez extensão, né? Você pode falar dos prazos, por Então, favor, Camila? dia 15 de setembro vence o prazo para quem fez a extensão para S-Corp e LLC múltiplos membros, né? E 15 de outubro a pessoa física. Lembrando sempre que não é porque vocês estenderam o prazo até o 15, né, de setembro ou de outubro que vocês devem esperar até lá, porque os juros continuam correndo. A extensão nada mais é do que um aviso ao IRS de vocês dizendo que eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas eu peço um pouquinho mais de tempo para mim poder me organizar para fazer. Mas não vai deixar de te cobrar a multa e penalidade por não ter pago em dia e feito, né? Essa multa ela é por percentual? A gente vai, assim,
essa live realmente é uma apresentação das parcerias e a gente vai todas as quartas-feiras, 7 p.m. de Estados Unidos, horário de Flórida, e 8 de Brasil, detalhar esses assuntos todos, porque são inúmeras informações, são muitos detalhes, são muitos serviços. Sim. Então, e a gente vai determinar, mas como o imposto de renda realmente é um prazo que está apertado agora, é importante, né? Quando a gente, por isso o conhecimento, por isso a parceria com a contabilidade, por isso o concierge. Quando você chega num país, é extremamente importante estar bem amparado, com as informações corretas. Porque ficar consultando aqui, ali, grupos, etc. Não, vai na empresa certa, nas pessoas certas. Estamos realmente à disposição de vocês que estão vindo do Brasil para os Estados Unidos, para vocês estarem bem suportados under the law. Se você quiser também, eu vou fazer uma propagandinha rápida para vocês seguirem 3 Instagrams. O nosso, do Concierge Service USA, da Camila Mori, Brás e USA, e da Rebeca Macedo, Cartório USA Brasil. Cartório USA Brasil. Você quer complementar mais alguma informação? Fique à vontade. Eu, não, no caso, a questão das multas é variável, ela não é fixa por mês. Então, eu sempre falo que é entre 4% a 6%, chegando ao máximo 25%. Uau. Não pode ultrapassar 25%, mas ele não é um valor fixo, nem ele é mensal, então não tem como fazer um cálculo exato, porque além de... não é feito esse cálculo no momento do envio, é feito esse cálculo no momento que o IRS trabalha no imposto da pessoa. Então, enquanto isso está correndo, entendeu? Então, por isso que eu sempre falo, quanto mais rápido, melhor. E as datas não coincidem, não nos ajudam, né? Porque quando termina o imposto de renda do Brasil... É meio parecido, né? É meio parecido. O ideal é o brasileiro fazer logo no início, abrir o imposto de renda no Brasil, já fazer para dar tempo de finalizar o nosso aqui, né? Eu sou uma que vou na extensão, e não dá tempo. É uma loucura essa coisa de imposto, e super importante saber os prazos e cumprir tudo, porque senão... E isso que a Camila falou é super importante, porque geralmente as pessoas pensam que, não, vou fazer extensão, não vou pagar nada, né? Isso é uma dúvida que muitos clientes têm aqui, né? Assim, não, vou fazer extensão. Aí depois fala assim, mas por que vem a multa? Porque já foi o prazo, na verdade é um benefício, mas segue correndo multas, né, Cá? Exatamente. Tu só não paga a multa se tu pagar e fazer. Não adianta só fazer, mas pagar também até o 18 de abril ou 15 de abril, que normalmente são as datas limites do imposto de renda, ou 15 de março. Então, mesmo que tu faça até 15 de abril, se tu não pagar até 15 de abril, tu também vai pagar a multa. Então, não tem jeito. É o que eu falo, quanto mais rápido, melhor. Mais uma coisa que eu também sempre falo para as pessoas, que também é uma coisa que as pessoas acham, não sei de onde que eu tiro da cabeça isso, mas que, eu vou deixar para fazer depois porque eu não tenho dinheiro agora para poder pagar. Existem duas multas e penalidades, juros e penalidades, são coisas diferentes, vocês pagam os dois. Então, tu pode, se você fizer o imposto no tempo, mas não pagar, você vai pagar só por não ter pago, mas não por não ter feito, que é muito mais caro, entendeu? É quase o dobro não ter feito. Então, é muito importante que se faça no tempo. Depois, é aquela coisa, faz, depois decide como vai pagar, mas faz. Então, são 2 até, né? E cá, uma dúvida, a gente está falando de imposto aqui, né? Vai que é a dúvida de alguém também. E quando você adianta os trimestrais, né? Quando você paga antecipado, igual tem a multa se você prorroga, como que é isso? Não, o estimate tax. Se tu já pagou, tu não vai pagar a multa por ter pago em atraso. Mas se tu deixar de fazer, tu vai pagar por não ter feito no prazo.
Resumindo, a gente tem que dar trabalho para vocês que são contadores no começo do ano, né? Na verdade, o ano todo. No começo do ano é só fazer. É o que eu sempre falo para as pessoas, olha, vocês podem perguntar o que quiser entre maio a dezembro, de janeiro a abril, eu só sobrevivo, então não adianta querer fazer muitas perguntas, porque infelizmente nós não temos prazo para isso. É como qualquer contador, trabalha dia e noite para poder cumprir os prazos, né? Eu acho isso super importante, né? Se a gente tivesse como que eu posso, esse skill, essa coisa dentro da gente, a gente antecipar, eu acho que você ganha muito mais quando você antecipa, quando você é precavido, quando você já pensa, né? Assim, qual que é o teu plano futuro, né? Você quer comprar uma casa? Então, o que que eu vou classificar? O que que eu vou fazer para me conseguir depois ter uma coisa apresentável para cumprir o que eu quero fazer? Né? Então, assim, eu acho que, eu não sei se diria o bookkeeping é mais para a empresa, né? Mas essa previsão e esse acercamento com os contadores são muito importantes, porque uma contabilidade pode mudar todos os seus resultados e você tem que ter essa expertise de você fazer de acordo com o que você quer, né? De você trabalhar esses números e ter essa coisa antes de fechar o ano, porque fechou o ano, acabou. É só um retrato do que passou. Né? Exato. E muitas vezes a pessoa vai procurar o contador na hora de fazer o imposto, já passou os prazos de emissão. Por exemplo, o maior erro das pessoas é pagar os funcionários, os subcontratados, vão pagando, paga zero em cheque, mas não faz o W9, não faz emissão do T99, ou seja, passou o tempo. Entendeu? Então, tudo tem prazo, tudo tem. É por isso que a contabilidade mensal, que é o bookkeeper, ele é o apanhado das transações. Vamos dizer, é o espelho da tua administração, isso é o bookkeeper. Mas o resto todo da contabilidade é esse acompanhamento para apresentação de formulários no prazo, a emissão de annual report para manter a tua empresa aberta também no prazo. Dos sales taxes também, não sales taxes estaduais. Do sales tax, exato. Eu tenho todas as minhas empresas, as que eu cuido, elas têm um grupo, cada um tem o seu grupo particular comigo e a gente trabalha o ano todo. Então, assim, não é só fazer o imposto, a gente, o ano todo, eles, qualquer dúvida, Camila, preciso fazer isso, Camila, vou comprar uma casa não sei aonde, preciso fazer, vou contratar, o que eu posso fazer, como que eu devo fazer. Então, assim, esse preparo, ele te ajuda a não cometer erros. Não é que tu vai deixar de pagar imposto, porque tu só vai deixar de pagar imposto no momento que tu deixar de ser funcionário autônomo para ser empreendedor. Que aí tu vai trabalhar, o dinheiro vai trabalhar contigo, vocês não vão estar trabalhando mais, o dinheiro vai estar trabalhando. Caso ao contrário, a gente vai estar sempre pagando imposto, né? Mas até o empreendedor, não engana não, hein? Que o empreendedor também tem que pagar imposto. Não, paga, mas não paga como um autônomo, porque só quando tu tem, por exemplo, casas de aluguel, tu vai pagar sobre o teu lucro, mas tu não vai pagar os 15,3% de imposto sobre o Social Security Medicare, que é a parte mais cara. Ah, sim, que essa parte aí que é a obrigação quando você é empregado, né? Que você tem que dividir. Exato. E é exatamente isso. Então, por que planejar, né? Porque as primeiras reuniões com Camila, a primeira reunião de apresentação, né, da Bras USA e Brasusa com o cliente é justamente para explicar como a contabilidade funciona, quais são os forms, o que vai ser informado durante o ano, quais são as datas. Então, é uma educação contábil para o cliente. Cliente ciente e com o calendário certinho, vai enviar os documentos corretamente. Se fizer, e o importante é fazer o bookkeeping mensal com a própria contabilidade, porque vocês sabem onde enquadrar a despesa e a receita corretamente. Né? Porque se nós, clientes, a gente faz errado e depois vai tributar mais ou não no final, na hora da declaração de imposto de renda. Então, é isso que fazemos. Planejamos, auxiliamos você a ter uma vida mais tranquila nos Estados Unidos. E agora eu vou passar para a nossa segunda querida, rápida e inteligente, Rebeca Macedo. Rebeca tem um cartório USA Brasil extremamente importante com a parte documental.
Então, se apresente, Rebeca, seja bem-vinda. Obrigada, Simone. Obrigada, meninas da Concierge, pela oportunidade. Achei muito bacana vocês encabeçarem aí essa nova parceria e fazer acontecer depois de tantas tribulações nossa live, né? Depois de tantos climatérios, depois de tantas coisas, aqui estamos firmes e fortes, como mulheres vencedoras. Guerreiras! É isso aí. E eu sou Rebeca Macedo, sou CEO do Cartório USA Brasil. Eu falo que, para mim, um cartório é um presente. Eu amo, literalmente, as coisas que acontecem no cartório. Eu tenho outras empresas, eu sou empresária, tenho outras empresas também. E o cartório, na verdade, ele me escolheu, né? Porque não foi, desde o começo, não foi uma coisa que eu pensei em trabalhar com isso diretamente. Saí do Brasil e eu era empresária no Brasil e eu sabia que eu tinha que ter certificado digital, essas coisas. Fui renovar o meu por 3 anos, porque eu sabia que eu ia ter um período aqui, como todos nós. Quando chegamos, temos que fazer algumas coisas. Nem todo mundo já vem com o seu green card, né? Então, tem períodos de ajustes aqui. Eu sabia que eu ia ter uma dificuldade de voltar ao Brasil, mas eu precisava manter as minhas empresas lá funcionando. Então, fui fazer meu certificado digital, cheguei lá, recebi a proposta. Ah, quer trabalhar com isso nos Estados Unidos? Eu falei, beleza, vamos lá. Senão, o que é? Mas em uma semana, me classifiquei lá, cheguei aqui como certificadora digital na época do Serasa Experian. E aí não dava muita atenção, porque quando se chega aqui, né, a gente imigrante, é uma atordoação na cabeça, a gente não faz o concierge, né? E aí você chega, ninguém arrumou sua casa, ninguém fez nada. E aí é tanta coisa para você pensar em termos de documentação, mas assim, não liguei muito, só que atendia muitos clientes. Eu cheguei aqui em 2019 e aí peguei a parte da pandemia e não tinham muitos certificadores naquela época. Eu viajei Estados Unidos inteiro fazendo certificado digital naquela época. Mas eu mais passeava, assim, né? Eu ia, aproveitava, passeava, eu gosto sempre de unir tudo ao útil ao agradável, né? Fui no Canadá, então atendia muitas pessoas na época da pandemia também, que aí muitas pessoas não podiam ir para o Brasil, tinha muitas coisas. Então foi indo, só que assim, nunca foi minha atividade principal. Eu fazia mais como um hobby de viajar do que como trabalho mesmo. E eu amo pessoas. Isso virou. Não, isso aí, por isso que eu falo que me escolheu, né? A gente não escolhe, as coisas escolhem a gente, né? E eu amo pessoa, eu amo me conectar com pessoa, eu amo tomar cafezinho e atender um cliente, já ficava amiga, já conhecia a família inteira, e era uma festa. E nisso aí, eu também comecei a entender as necessidades das pessoas. E eu sou uma pessoa que eu realmente gosto de connect dots. Né? Então, assim, eu sabia de uma coisa que alguém precisava, fazia, não sei o quê. Eu acabei sendo um point de solução. Né? E mais ainda depois que eu tive a oportunidade de abrir uma ONG aqui, aí que eu conheci gente mesmo. E não foi assim, tanta coisa, que eu sou desassossegada, né? Como falava meu avô, não tem um freguião, não sabe ficar quieta, né? Que é desassossegada demais. E então, nisso, um amigo falou assim, Rebeca, você já faz tudo, abre uma empresa disso aí, gente. A gente tomando um café, conecta todo mundo, conhece Deus, o mundo e o fundo, conecta todo mundo e faz uma empresa. E aí eu falei, tá bom. Beleza, né? Então, assim, como é que eu vou fazer? Naquele mesmo café saiu um brainstorm, cartório Usa Brasil, para o pessoal usar, Usa Brasil, a gente já fez até um jingle lá, né? Pode ser USA, pode ser Usa Brasil, não sei o que, e a gente começou. E foi engraçado porque, assim, nunca foi, digamos, a empresa principal. E aí tá, eu ficava tocando, só que as coisas não paravam de funcionar, porque quando as pessoas, assim, como eu gosto muito de atender as pessoas, e gosto das pessoas, elas vinham mais, traziam mais gente. Eu falei, gente, agora tem que colocar esse negócio sério, né? Aí comecei a contratar gente, a gente começou a crescer muito, graças a Deus. E o cartório é isso, é uma coisa muito nobre, que o que eu prezo, que assim, na verdade a alma do cartório tá a minha alma também, que é essa coisa do amor à pessoa, da humanização, de a gente servir, é mais que fazer empresa. E é engraçado que uma época eu queria meio que dar um sócio pro cartório, né? Porque eu não estava dando conta já. Aí eu falei, aí chegaram os investidores. Eles fizeram uma proposta super louca. Eu disse, não, então tá bom. Então você vai ser a cara, que você é uma carinha bonita, você segue sendo a cara, a gente assume 70-30 para você. Eu já queria, assim, já estava com tanto trabalho. Eu falei, tá bom.
então a gente faz. Só que aí, eu sou uma pessoa que eu tenho uma conexão muito grande com a minha fé, com as minhas coisas. E assim, é tudo tão certo que essas pessoas aconteceu uma coisa na hora de fechar o contrato, de consultar coisa. Não deu certo. Falei, vou levar o cartório, é para mim esse cartório, não tem jeito não. E aí fomos, aí eu tive que contratar muita gente, porque cresceu muito. E aí, assim, é isso. Então, assim, então para mim virou um outro propósito e é uma coisa que eu brinco que eu nem posso existir, que não é mais sobre mim. É sobre toda a minha equipe, é sobre as pessoas que estão comigo. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de contratar mulheres para o cartório. Então, por trás, eu tenho muitas mulheres, a maioria são mulheres. Só tem um que é homem, que é o técnico de informática, que não tem como não ser ele. Mas, assim, fora isso, toda a nossa equipe são mulheres. Eu gosto muito de as mães que têm filhos pequenos, porque podem trabalhar desde a casa. Então, o cartório ele não é só sobre fazer empresa, ele é sobre um propósito, é sobre um negócio, sobre atender bem as pessoas, é sobre acolher, porque a pessoa, quando ela vem, ela não sabe realmente fazer as coisas, sabe? É muito difícil. As documentações, não só brasileiras, porque a gente não trabalha só com documentações brasileiras. A gente trabalha com todas as partes de serviços consulares, CPFs, títulos, tudo isso, mas a gente trabalha também com a parte de apostilhas de AIA, segunda via de certidões aqui. A gente tem um parceiro na Suíça, que a gente faz toda a parte de cidadania croata. Então, assim, a gente ajuda com muitas coisas, né? Todos os apostilhos. Então, as pessoas não sabem, é muito difícil. E elas já vêm frustrada para a gente, né? Então, mais do que só atender, eu brinco que é um acolher. Eu falo com a minha equipe que eu prezo muito que seja um acolhimento às pessoas. E elas são até mais doidas que eu. Eu falo assim, gente, porque elas têm os contatos no computador, na central, algumas têm no telefone, eu falo, não atende. Essa Rebeca, eu não posso ter os clientes atendidos a hora que for. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Mas assim, porque a gente sabe da humanização, da necessidade. E uma coisa, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. As pessoas não imaginam, quem está no Brasil não imagina como é que é a vida aqui. Às vezes as pessoas fantasiam muito, porque o que se posta nem sempre é o que se vive, né? E aqui a vida realmente ela tem um preço também, e é um preço alto, né? As pessoas trabalham muito, e às vezes isso não é dito. E a maioria dos atendimentos acontece à noite, porque quando você deixa de trabalhar, já fez todas as suas obrigações, que aqui você tem que ser... aqui tudo que é serviço aqui é muito mais caro, né? Então você faz tudo mais um pouco, e depois é que você vai resolver a sua vida que você tem que resolver, né? Então, muitos atendimentos são à noite. Então, assim, essa empatia da gente poder atender fora do horário comercial. Então, tudo isso é o que a gente preserva. Assim, e a comodidade de ter o seu caso resolvido. Então, assim, o cartório, essa é a história, o storytelling do cartório é tudo isso. Né? Eu falo que é um propósito, não posso mais nem desistir, porque não é mais sobre mim. É sobre a comunidade. A gente está aqui nos Estados Unidos, a gente tem tem pessoas da nossa equipe de 5 estados, né, que é em Massachusetts, em New Jersey, tem na Califórnia, em Atlanta, aqui na Flórida. A gente atende na Europa também. A gente atende, assim, qualquer lugar do mundo, porque a maioria dos nossos serviços muitos são online. E consulado também. Onde tiver consulado, né, no exterior, a gente também tem condição de atender os brasileiros também, como facilitadores de todos os processos que se precisa. Rebeca, uma perguntinha. Quais são os principais serviços hoje que a comunidade brasileira demanda? Os principais? Olha, nos últimos tempos a gente quase enlouqueceu com os passaportes, porque teve a mudança aí da questão de que antes... Deixa eu só mandar um beijo para uma pessoa que eu amo, que é minha amiga, é minha cliente, é tudo, que é a Flávia Franco, que está aqui, que eu amo de paixão. Corre com lobas comigo, é um negócio, é tudo. E a gente, então, os últimos tempos foram os passaportes, porque antes tinha essa coisa que você podia viajar com quem era cidadão americano também, tem dupla cidadania, conseguia viajar com o passaporte americano e entrar no Brasil como americano. Né? Só que acontece que teve uma mudança de legislação e a partir de abril se tornou obrigatório que canadenses, americanos começaram a ser exigidos o visto, né? E aí as pessoas se enganaram nesse meio tempo aí, porque não pode viajar mais, então elas acreditavam que podia e assim, não, então eu tiro um visto americano para o meu passaporte americano. Só que não pode, uma vez que você é brasileiro, você não pode tirar um visto do passaporte americano, né? Porque você é brasileiro. Então, assim, os últimos meses, digamos assim, a nossa maior demanda
foram passaportes e tudo que está ligado nele. Porque para você tirar passaporte, você tem que estar com o seu título em dia. Para você tirar passaporte, você tem que estar com o seu CPF regular, né? Então, tem muitas coisas aí que estão envolvidas. Então, toda essa parte documental, regularização de título, CPF, as pessoas pedem muito também certidões no Brasil, para os processos de cidadania, segunda via de certidões. A gente também trabalha com a saída definitiva do Brasil, alguns outros. Também muita gente pedindo também a parte previdenciária, que é essa parte do Isso é extremamente importante, porque sai do Brasil, para de contribuir. E como é que fica essa situação, né? É preciso regularizar, continuar contribuindo, trazer o tempo de experiência. Tem que analisar, porque você pode aposentar nos dois países, né? Então, você tem essa questão que você não perde, mesmo que você tenha a saída definitiva, você não perde o que você contribui para o INSS. Tem que fazer uma avaliação, né? E ver tudo isso. Então, e outro campeão do cartório é casamento e divórcio. O pessoal aqui gosta de casar e divorciar, viu? Então, aqui a gente também faz toda essa parte de registro no Brasil de tudo isso. Rebeca, vai aumentar a taxa do passaporte no Brasil? Como é que vai ficar aqui? Aqui, por enquanto, o consulado não sinalizou, né? Que já era mais caro, né? Aqui sempre foi mais caro do que fazer no Brasil. Então, a taxa aqui, até então, a gente não teve nenhuma sinalização ou nenhuma notícia de que vai alterar. Mas no Brasil já aumentou. Eu acho que já era para aumentar, já aumentou, eu acredito até. Vou interromper um minutinho para fazer uma grande menção ao Júlio, que está aqui conosco na live. Obrigada, Júlio. Ele tem a escola de inglês, excelente escola de inglês em Weston, Miami, abriu uma nova unidade em Boca Raton e é uma excelente escola, inclusive onde eu estudei, aí eu consegui aprender inglês finalmente. Júlio, seja bem-vindo. Para quem precisar aprender o inglês, é uma excelente escola e eu recomendo. Ai, que legal. E aí ele cita aqui a questão, né, de mudança de status e de vistos de estudante. Sempre que às vezes o turista ele vem para o país, gosta, quer ficar, e aí fala assim, vê a necessidade do inglês, então faz uma mudança de status dentro do país. Isso o concierge pode ajudar, Camila Brazusa também, então, e aí muda para o visto de estudante e aí faz a sua carreira de estudante. Ótimo, não, muito bom. E as meninas estavam falando aí, a Mônica falando que precisa de título. Mônica, pelo amor de Deus, lógico, passa pra gente. E a Andrea tem que marcar com ela também a questão do INSS, né? Essa parte do INSS eu acho super válido. Tem muita gente aqui que tá aqui vivendo aqui, mas não se preocupa, né? E quanto mais tu tiver fonte, melhor. É muito importante essa eu falo que no Brasil. É como se fosse um seguro de vida barato, digamos assim, né? Porque e a gente faz toda essa análise, esse diagnóstico previdenciário, na verdade, né? A gente faz primeiro um diagnóstico para ver realmente assim, porque o que acontece? E isso são feitos com advogados previdenciários, tá? Isso não é feito com contadores. Porque os contadores, a maioria, eles falam assim, a gente já teve casos, assim, não, paga o teto que você vai receber o teto. E não é assim que funciona, né? Então, às vezes, a gente tem até que avaliar o ROI, né? Que é o retorno do investimento de você pagar, né? E quanto você vai receber. Então, tem que fazer essas análises, porque é como se fosse um seguro de vida barato. Porque, às vezes, só tem que pagar um mínimo, um percentual em cima do mínimo, né? E aí você fica com a aposentadoria pro resto da vida. Você não sabe mais quanto tempo a gente vai viver. Né? Hoje em dia todo mundo está vivendo muito, graças a Deus, né? A gente está gastando a pilha até o final. Outra coisa importante é o adolescente, né? Homem que faz 18 anos. Tem que fazer o alistamento no Exército. No Brasil, tem que fazer o alistamento no Exército americano. E depois faz como é que chama a palavra? Ou a dispensa militar. A dispensa, isso, o pedido de dispensa militar. É um processo consular, que tem trabalho, a gente erra. Então é melhor estar em boas mãos. Eu vou fazer uma pausa de novo. Obrigado por estarem acompanhando a live. Brazusa no Instagram, Cartório USA Brasil no Instagram e o Concierge Service USA. E o nosso propósito aqui é justamente conhecimento, acolhimento e tornar a sua vida muito mais fácil nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos detalhar cada produto nas próximas lives
Todas as quarta-feiras, às 7 horas 7 horas dos Estados Unidos, 8 horas de Brasil. E aí, sim, seria bom deixar que as pessoas comecem a deixar suas dúvidas, né? E quais são os temas também, é uma coisa que a gente pode fazer, quais são os temas que as pessoas mais querem ouvir. Porque, de verdade, esse compartilhar é tão precioso que, às vezes, um insight que você pega aqui de informação, e tem mulheres tão bem capacitadas aqui, né? Um insight que você pega aqui pode facilitar a sua vida, sem necessitar até entrar em contato, né? Só de você escutar e aprender, entender, é isso. Então, aqui a gente está à disposição e obrigada pelo convite, viu, Cid? E tem 3 fatores chaves nos primeiros 3 meses dos Estados Unidos. Se você não está bem apoiada, você vai perder tempo, dinheiro e paciência. E se duvidar, vai querer voltar para o Brasil. Então, é justamente esse acolhimento que é a nossa proposta, é a proposta dessa nossa parceria, gente competente, com parcerias competentes. Então, assim, as nossas lives vão ser curtas, vão ser objetivas, e a gente agradece muito a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para complementar, fiquem à vontade. Por parte do Concierge, tenham uma excelente noite. Muito obrigado por estarem presentes. Obrigada, meninas. Até a próxima. Eu também agradeço. Até a próxima quarta-feira, então, às 7 horas. E quem sabe não a partir de amanhã com essa questão do imposto de renda, né? Se você ainda estiver apta e aberta para receber mais clientes. A extensão até eu faço, né? O imposto mesmo é que é difícil eu conseguir pegar mais cliente, né? A extensão é mais simples. Tudo com planejamento. Exatamente. Tá bom? Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta.